Peço, irmãos, que abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Verso 1 até o verso 13. Aleluia. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. A igreja, o verso 4, por favor. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Macedônia, Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, da Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. A igreja pode ler comigo esse restante? Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua, atônitos e perplexos. Todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Aqui está, queridos, o início da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Se você quer saber como foi o início da igreja, então você abre o livro de Atos dos Apóstolos, e do capítulo 1, do verso 1 em diante, até o último capítulo de Atos, você então terá um relato de como surgiu a igreja, e como a igreja se comportava, e como ela foi guiada e direcionada. Quando Deus fez nascer a igreja, Ele sabia que, assim como aquele exército de ossos secos, na visão de Ezequiel, ela só teria vida e cumpriria a missão se o Senhor Jesus derramasse sobre ela a vida do Espírito Santo. Eu estou dizendo que, quando Deus fez a igreja surgir, Ele já sabia que a igreja não poderia subsistir se ela não recebesse algo especial, como uma força propulsora, motriz, que a impulsionasse a pagar o preço que ela pagou na sua época. Porque os cristãos, por exemplo, iam para o martírio cantando hinos ao Senhor. Porque os cristãos perseguidos perdiam
bens, casas, famílias, mas não negavam Jesus Cristo, porque existia algo dentro deles que superava e suplantava a sua força humana. Então Deus sabia que, como na visão de Ezequiel, do vale de ossos secos, a igreja precisava, aqueles discípulos precisavam receber algo a mais. Mas como nós estamos aqui num domingo, e existem pessoas novas na fé, talvez se reportar ao vale de ossos secos fica um pouco sem entendimento. Mas o que é isso, vale de ossos secos? Lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, nós temos o profeta no tempo do exílio, mais ou menos 500 e um pouquinho de anos antes de Jesus. E no capítulo 37 nós temos essa visão que o profeta teve. E a maioria da igreja já conhece. Ele estava no exílio da Babilônia, e toda a terra de Israel havia sido consumida, havia sido destruída, e todos os judeus estavam lá submetidos àquele império. E um determinado dia, Ezequiel tem uma visão, no capítulo 37, verso 1 em diante. Ele vê a mão do Senhor tomando ele e o conduzindo a um vale cheio de ossos secos. Era uma visão. E nesse vale de ossos secos, Deus então, naquele sonho, pergunta: filho do homem, por acaso esses ossos poderão tornar a viver? E Ezequiel então responde: ó soberano Senhor, somente tu sabes, são ossos. E então, no versículo 4, ele diz: então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Verso 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, verso 7, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Diga comigo essa frase: mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize. Novamente profetize e diga ao Espírito: profetiza, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos, ou desses mortos, para que vivam. Profetize dentro desses mortos. Por favor, repita comigo essa expressão: profetize dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme o que viviam, profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé. E o que eram? Era um exército enorme. Então, no verso 11, Deus dá a explicação da visão. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Olha a figura de linguagem. Esses ossos não são ossos apenas, representam um povo, representam uma nação. Esses ossos representam vidas, que na verdade são vidas que estão mortas. E eles dizem:
falando agora do próprio povo, dizendo: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, o meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Quando então o Senhor faz nascer a igreja, Ele sabia exatamente que, se não houvesse algo a mais, além de conhecimento, além de compreensão das Escrituras, se não houvesse algo a mais, aqueles primeiros crentes, aquela igreja, seria nada mais do que mais um grupo religioso na face da terra, proclamando uma mensagem de um Marte. Mas esta comunidade, elas não teriam vida em si. Seriam crentes, mas estariam mortos. Seriam crentes, mas não tinham esperança. Seriam crentes, mas estavam se arrastando pela vida. Seriam crentes, criam em Jesus, mas não desfrutavam da vitória de Jesus. Seriam crentes, mas estariam derrotados. Jesus sabia disso. Ele sabia que os discípulos precisavam ser emergidos, mergulhados numa experiência profunda com o Espírito Santo. Ele sabia que sem essa experiência com o Espírito Santo, seria um grupo morto, totalmente sem vida. Seriam apenas mais uma religião no mundo. Por isso, não é um detalhe sem importância. E todos os historiadores da igreja, dos antigos aos atuais, reconhecem isso. Que não é um detalhe sem importância, que Jesus tenha advertido os discípulos a não deixar Jerusalém, até que Ele enviasse a promessa do Pai. Foi o que nós lemos nessa noite. Em Atos, capítulo 1, verso 4. Quando Jesus estava no seu 40º dia sobre a terra depois da ressurreição, Jesus agora se reúne com os seus discípulos e comia com os seus discípulos, porque o Jesus ressuscitado ressuscitou com um corpo que ele morreu, ele ressuscitou. E quando ele é assunto aos céus, o seu corpo então foi glorificado. E diz Lucas, o evangelista que escreveu o livro de Atos, certa ocasião, e essa ocasião eu digo, nesse capítulo aqui você entende isso, é o 40º dia de Jesus sobre a terra depois da ressurreição. E Jesus vai ser levado aos céus logo em seguida. Enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Essa mesma passagem você encontra em Lucas capítulo 24, 49. Ele diz: não saiam da cidade até serem revestidos do poder do alto. Os discípulos que não entendiam essa linguagem, como muitos da modernidade das igrejas não entendem essa linguagem, a linguagem do Espírito, a linguagem do poder de Deus,
Os discípulos saíram com uma pergunta totalmente discrepante daquele momento. Jesus estava falando sobre o outro. Ele já tinha falado do outro conselheiro, o outro consolador, o outro semelhante a ele, o Espírito da verdade que o Pai havia prometido. E quando ele viesse, ele conduziria todos no caminho da verdade. E Jesus está dizendo: vocês não saiam, porque daqui a poucos dias, diga comigo, poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Mas os discípulos, que de espirituais não tinham nada, perguntou: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o governo de Israel? Estava falando do poder político. E Jesus disse: sabe nada, menino inocente. Verso 8: vocês receberão poder. Verso 8: vocês receberão poder. Vocês não sabem de nada. É por isso que vocês não podem sair com as perguntas dessa. Vocês têm que ficar trancados mesmo, porque vocês não entendem. Nem 3 anos que eu passei com vocês, e vocês estão perguntando sobre restauração de poder político. Tem que ficar em casa mesmo. Entra no teu quarto, vai orar, João, vai orar, Pedro, para ver se vocês são revestidos do poder do alto. E aí ele diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, por isso que foi as últimas palavras de Jesus, ele foi elevado aos céus. Diga comigo: tendo dito isso, ele foi elevado aos céus. E aí passaram-se 10 dias, e os discípulos então ficaram olhando que tinham conversado muito, e disseram: é melhor orar. E eles se recolheram para orar. Era o 40º dia aquele, e eles se recolhem para orar, e eles passam 10 dias orando. Verso 14: todos eles eram unânimes em oração, com os homens e as mulheres, até a mãe de Jesus estava ali nas orações. E então, quando chega o capítulo 2 de Atos, nós encontramos o que Lucas descreve, o que aconteceu naquele dia de Pentecoste. Pentecoste não é uma palavra cristã, ela se tornou dentro do vocabulário da igreja. Mas Pentecoste é uma festa dos judeus, a festa das primícias, a festa das colheitas, os primeiros frutos, ou também festa das semanas. Penta vem de 50, vem de 5, 50 dias depois da Páscoa. Deus, então, na sua onisciência, no seu poder e sabedoria, Ele instituiu que seria neste dia, dia de Pentecoste. Ele instituiu que seria no dia de Pentecoste, porque no dia de Pentecoste era o dia da colheita, celebração da colheita. E naquele dia os discípulos estavam reunidos. Verso 1: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. O dia de Pentecoste, portanto, marcou o raiar de um novo dia nas relações entre o Espírito Santo e a humanidade. Esse dia não é um dia qualquer nas páginas da Bíblia. Até aquele dia, o Espírito Santo nunca se moveu na terra desta forma como ele vai se mover a partir deste momento.
Agora ele vem para habitar na terra através da igreja de Jesus Cristo. Ele desce para ficar e para agir através da sua igreja. E aqueles discípulos que estavam orando sem entender o que era a promessa, naquele dia eles foram surpreendidos com um som que veio do céu. Esse texto descreve muitos fenômenos que são exatamente sobrenaturais, porque eles não são explicados pela teologia, e eles não são explicados pela mente humana. O fato é que, na verdade, é como se estivéssemos aqui reunidos agora e experimentássemos o mesmo fenômeno do que aconteceu no Pentecostes. Você estaria me ouvindo e de repente um som tomaria conta do auditório, que esse microfone não suplantaria e ninguém mais prestaria atenção à pregação e todos seriam cheios do Espírito Santo do Senhor. Aquele fenômeno marcou o raiar de um novo dia nas relações entre o Espírito Santo e a igreja. O escritor de Atos, o evangelista Lucas, narra o impacto que aquele dia teve sobre a cidade de Jerusalém do mundo. Preste atenção, irmãos. Verso 5 ao verso 13. Deus trabalha de forma muito perfeita. Ali, verso 5, havia em Jerusalém judeus devotos vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um daquela multidão, que eram 14 nacionalidades e línguas diferentes, estava ouvindo aquele barulho, e aquele barulho trazia entendimento na própria língua de cada um. Fenômeno inexplicável. Atônitos, diga comigo, atônitos e maravilhados. Vamos voltar. Atônitos e maravilhados. Porque a obra do Espírito Santo, ela nunca é no mesmo entendimento da razão humana. A razão humana se comporta como nós estamos. Bem bonitinho, a gente fala assim. Mas o agir do Espírito é como um vento, disse Jesus. Ele sopra como quer e não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é a obra do Espírito Santo do Senhor. E quando ela vem, não pede licença, ela invade, porque é o próprio Espírito Santo que é o próprio Deus. Ouvindo-se o som, a multidão ficou perplexa, ficou atônita, maravilhados. Eles perguntaram: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? E eram 14 de todos os lugares, verso 9, verso 10. E verso 11 diz, no finzinho, na parte B: nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus. Observação importante: eles não precisaram sair de Jerusalém para testemunharem até os confins da terra. Quando no verso 8, Jesus disse: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. No único dia, em Pentecostes, no início que foi inaugurada a presença do Espírito Santo, os confins da terra ouviram falar das maravilhas de Deus. A obra feita na direção do Espírito é totalmente diferente, feita na direção do homem. O homem faz estratégias e alcança 5 pessoas. Deus não precisa fazer estratégia e alcança multidões e multidões. Vocês não saiam, porque vocês não podem sair com essa força que vocês têm. Vocês não podem sair com esse intelecto que vocês têm. Mas, Senhor, são 3 anos ao lado do Mestre, 3 anos ao lado de Jesus. Como nós não temos e não podemos sair? Vocês não podem sair.
eu vou mostrar como se faz a minha obra. Diz os historiadores, alguns comentaristas da missiologia, que a missão que Jesus deu aos discípulos era absurda, impraticável. Jesus reúne aqueles 12 e diz assim: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as criaturas. Vão por todas as nações, viu? Aqueles pescadores que não sabiam e nunca tinham saído da Galileia e da Judeia, só sabiam que era mar e vento, pegar peixe, mãos encalejadas, recebem uma ordem absurda de ir pelo mundo todo. E eles não entendiam como eles poderiam praticar essa missão. Por isso Jesus disse: então aquiete o coração, fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder do alto. Quando o Espírito Santo vem no dia de Pentecostes, o Espírito Santo escolheu, Deus escolheu, Jesus escolheu, a Trindade escolheu o dia certo, o momento certo, a hora certa. Jerusalém, nós estivemos agora lá e quem foi conosco viu, é um fervilhar de pessoas do mundo todo se cruzando. Agora você imagine no dia de Pentecostes, festa das cabanas, as nações, os judeus de todas as nações acorriam para Jerusalém. Jerusalém fervilhava de gente de todo o mundo. E Deus, na sua presciência, disse: é hoje que as nações da terra, até os confins da terra, vão ouvir falar do meu nome. E naquele dia, aquele grupo de 120 discípulos, entre homens e mulheres, estavam reunidos, clamando: Jesus, onde está você? Que coisa é essa do outro Consolador? Que poder é esse? Nós não estamos entendendo nada, nós estamos aqui com medo. E eles estavam lá, chorando, dizendo: como vamos sair pelo mundo inteiro? Como vamos ser testemunha? Acabou tudo, Senhor, será que acabou tudo? Enquanto eles estavam se lastimando, orando dessa forma, ouviu-se um som veemente e impetuoso. Era Deus na terra, abrindo o espaço para que a glória do Filho fosse conhecida até os confins da terra. Naquele dia, o Espírito do Senhor desceu sobre os discípulos. Eles foram tomados por uma ousadia que eles jamais conheceram antes. E num só dia, todos os povos do tempo antigo ouviram falar das grandezas de Deus. O Evangelho, definitivamente, é o poder de Deus para a salvação de todos os homens. O Evangelho, definitivamente, cabalmente, totalmente, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Uma coisa é os ossos do vale receberem tendões, carne e pele, mas não terem vida. Uma coisa foi a primeira profecia de Ezequiel: ossos secos, pelo nome do Senhor eu profetizo, recebam tendões, recebam carne, recebam pele. Mas a outra coisa é esses ossos revestidos de tendões, de carne e de pele, parecendo gente, parecendo um exército, mas não tinham vida. Tem aparência, mas não tem vida. Até parece que tem vida, mas são incapazes de se mexer. Estão mortos. Têm aparência, mas estão mortos dentro de si.
O verso 8 do capítulo 37 de Ezequiel diz: olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. E o verso 9 diz: a seguir ele me disse, então profetize, e diga, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Essa é uma realidade triste de muitos cristãos. De muitas igrejas, denominações que se levantaram ao longo desses mil anos de história da reforma. 500 anos, perdão. E desses 2000 anos de história da igreja. Existem igrejas que sustentam uma placa, que sustentam uma estrutura, mas não tem vida dentro de si. Existe muito ajuntamento nos domingos, mas não há vida dentro de si. Vales de ossos cobertos por tendões, carne e pele. Mas falta o Espírito. Apocalipse capítulo 3, verso 1. Apenas 70 anos ou menos de 70 anos, Sardes, que fica na Turquia hoje, era uma das igrejas daquele tempo. Experimentaram o poder de Deus. Experimentaram a ação do Espírito de Deus. Mas agora o livro de Apocalipse começa com a mensagem às 7 igrejas. E uma delas é Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Tem fama de estar vivo, mas está morto. O Evangelho, diga comigo. Pode ter mais ânimo, irmãos, que a palavra vai trazer esperança para você. Depois da pancada vem o consolo, mas é importante que você receba a pancada para acordar. Porque esse pastor que está pregando aqui está acordando. Eu estou acordando. Eu já disse isso e faço de novo. Eu não vivo porque sou pastor. Títulos não garantem nada a ninguém. Um dia tudo isso vai passar e eu vou me encontrar diante dele. E eu tenho a convicção, e você também tem. Ele vai dizer: vinde, bendito de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Quem é bendito do Pai? Quem é bendito do Pai? Mas aquela igreja, apenas 60 anos depois desse mover do Espírito, tinha fama de ser viva, mas estava morta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz a esta igreja. Conheço as suas obras. Tem fama de estar vivo, mas está morto. A outra igreja foi Éfeso. Também no mesmo período que veio essa mensagem. Éfeso foi é a igreja do capítulo 2 de Apocalipse. E Éfeso recebe uma mensagem extraordinária. Conheço as suas obras. Isso é Jesus falando. Capítulo 2, verso 1. Conheço as suas obras. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Pode colocar do primeiro mesmo.
Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas. Diga, os 7 anjos. 7, diga, pastores. Eu tenho os pastores nas minhas mãos. E é o pastor de Éfeso. Eu estou dizendo, eu tenho os pastores e os candelabros são as igrejas. Ele tem a igreja nas suas mãos. Verso 2. Conheço as suas obras. O seu trabalho é árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Que igreja! Você tem perseverado e suportado sofrimentos. Diga comigo, que igreja! Por causa do meu nome não tem desfalecido. Diga, que igreja! Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Amor é aqui dentro. Amor é algo que você até mascara, mas com quem você vive não mascara. Amor se revela em atitudes. Você abandonou o seu primeiro amor, verso 5. Mas tem uma palavra, lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no... Porque se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Eu tirarei a minha presença do lugar dele. Apenas 60 anos depois, essas igrejas estavam experimentando ser como um vale de ossos secos, mas que já não tinham vida. Essa é uma realidade que nós encontramos, e estamos então, muitas igrejas, e essa igreja, agora eu faço um parêntese, em 2010 e 2011, começamos uma reação contra a casa mortuária espiritual. Desde 2010 estamos lutando para não sermos uma igreja contada entre aquelas que parecem estar viva, mas está morta. Você está nessa noite aqui, vai se tornar membro nesses dias nessa igreja. Eu quero dizer que a tônica dessa igreja é buscar a vida do Espírito. Não pense você que nós estamos aqui para criar um grande nome da Igreja Evangélica Batista de Intermares, ou que a gente quer construir alguma coisa aí de lado, e que a gente quer ter uma estrutura e fazer programação. Isso é engano se não for dirigido pelo Espírito. Nós estamos aqui para buscar a presença e o gozo do Espírito Santo do Senhor. Não queremos ter fama de estar vivo e estar morto. Aquela igreja tem isso. Aquela igreja tem ministério em célula, tem até televisão, agora tem rádio, agora tem isso. Nós não queremos isso se o Espírito não estiver no nosso meio. Voltando para Atos dos Apóstolos, Pedro então vai responder. Quando aquele fenômeno sobrenatural caiu sobre a igreja, e os discípulos foram pela primeira vez cheios do Espírito, aconteceram coisas estranhas naquele lugar e naquele momento. E os homens então disseram, uns ficaram maravilhados e outros zombaram, dizendo, eles beberam vinho. Em outras versões, eles estão dizendo, tem mosto, ou estão embriagados. Foi o que disseram do mover do Espírito Santo. Mas bem já falou Jesus, se eu, sendo mestre e Senhor, eles fizeram o que fizeram comigo, quanto mais com os discípulos.
Se quando Jesus expulsou demônios, eles diziam, ele expulsa demônio pelos demônios, por Beelzebu, é evidente que a igreja não seria poupada dessas acusações. E eles acusaram os discípulos de estarem bêbados. Verso 14, então, Pedro nunca imaginou que ele fosse pregar daquele jeito. Pedro então levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão e disse: homens da Judeia e todos que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. É preciso que a geração de hoje, os nossos jovens, adolescentes, os nossos novos convertidos, ouçam essa explicação dessa noite. Para entender o que é igreja. Pedro então diz: deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção, ainda diz mais assim: estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. E ele começa a descrever. Todas as vezes que houve um mover do Espírito de Deus numa comunidade evangélica, ou na história, se levantaram barreiras para criticar a obra do Espírito Santo. Mas a obra do Espírito Santo é fenomenal. Ela não se explica pela razão humana. Porque você vai ver um homem agora, semi-analfabeto, Pedro, pescador, ele vai fazer a sua primeira pregação. E você já sabe o resultado. Deixem-me explicar isto. E a partir do verso 16 eles começam: ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui estava Pedro fazendo a sua primeira pregação. Aquele homem não sabia o que era isso, não sabia o que era homilética, nunca estudou no seminário para aprender a pregar, mas naquela pregação, 3.000 pessoas, homens, se renderam, se converteram ao Senhor Jesus. Mas logo em seguida, Pedro vai fazer outra pregação, e aí foi fraquinho, foi 5.000 homens se renderam aos pés do Senhor Jesus. Diga, o Evangelho é o poder de Deus. Jesus, então ele começa dizendo, do verso 16 ao verso 21, e quando Pedro vem todo empolgado, ele vai descrevendo tudo aquilo que estava vivendo, e ele diz então, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Jesus, ele vai continuar a sua pregação maravilhosa, e Jesus vai dizer, ele vai dizer, verso 22, israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Verso 24, toda a igreja. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Pedro está cheio do Espírito Santo, falando o quê?
Diga, as grandezas de Deus. Quais são as grandezas de Deus? Jesus Cristo ressuscitado. Jesus disse que quando o Espírito viesse, Ele não falaria de si mesmo. Veja o texto de João, capítulo 16, verso 13 e 14. João 13, 14, veja que coisa linda se cumprindo aqui. 16, verso 13, se eu estiver certo, verso 13. João, sim. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Aleluia! Sabe quem é que fala de Jesus ao nosso coração? Sabe quem é que fala de Jesus ao seu coração? É o Espírito Santo, através da sua boca, que proclamando Jesus alcança outro, que alcança outro, e assim foi comigo e com você. Quando o Espírito vier, Pedro agora estava cheio do Espírito Santo, e ele não estava falando de si, ele não estava falando de outra coisa, ele estava engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Então Pedro vai dizer assim, verso 25, a respeito dele disse Davi. Davi, irmãos, estava profetizando, não sabendo que estava falando sobre Jesus, mas eu estou em Atos 2, 25. A respeito dele disse Davi. Agora quando você lê, você está lendo Jesus falando, profeticamente pela boca de Davi. Ele diz, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre, e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Olha, Pedro está citando um texto do Antigo Testamento. É Jesus, é sobre Jesus isso. Jesus sendo glorificado porque os discípulos estavam cheios do Espírito. Porque a Trindade trabalha assim, concomitantemente, em prol da glória do Senhor. E então, Pedro continua no verso 29, irmãos. Posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. E o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. 32, Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Aí está um homem cheio do Espírito, dizendo, a minha mensagem é só uma, é Jesus, é Jesus, é Jesus, e este crucificado e ressuscitado. Por isso Paulo, quando sai de Atenas, capítulo 2 de Coríntios, 1 Coríntios, quando ele sai de Atenas e vai abrir a igreja em Corinto, ele chega no capítulo 2 de Coríntios, verso 1, ele diz, irmãos, eu estou entre vós com temor, com tremor, porque eu sei da sabedoria de vocês, em outras palavras. Eu estou tremendo e temendo, mas eu decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Nada eu proponho mais a saber. Chega de filosofia, chega de teologias, chega de ias, chega de gias. Eu proponho a saber somente uma mensagem. É a mensagem para esse tempo, é a mensagem para a igreja nesse tempo. A igreja precisa proclamar essa mensagem: Jesus Cristo e este crucificado. Então Pedro, no verso 32, Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Verso 33, exaltado à direita de Deus, você pode ler comigo o verso 33, exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai
o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Aqui está o arcabouço da doutrina da eclesiologia da igreja. Não é a eclesiologia da igreja batista, presbiteriana, Assembleia de Deus. É da igreja de Atos dos Apóstolos. Jesus ressuscitou, ficou à direita de Deus e recebeu o Espírito prometido e derramou o que ele havia prometido sobre a igreja. Aleluia. E ele continua, verso 34, pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Que todo mundo fique certo disto. Que a Paraíba fique certa disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quem estava pregando aqui? Diga, um pescador. Mas um pescador cheio do Espírito Santo. A diferença é grande. Diga comigo, a diferença é grande, mas é muito grande. Quem está me entendendo? Amém mesmo? Amém, então glória a Deus. Ele pregou até aqui. Ah, queridos, quando ouviram isso, verso 37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração. E perguntaram a Pedro e aos apóstolos, irmãos, que faremos? Quando a obra é dirigida pelo Espírito de Deus, você não faz apelo. O pregador não faz apelo. Os pecadores é quem apelam. Por favor, Pedro, para. Pare, Pedro, por favor, pare, nós não aguentamos mais essa coisa aqui. Tem uma coisa nos convencendo, tem uma coisa nos impulsionando. Por favor, Pedro, diga o que eu faço. Eu já entendi, mas o que eu faço? Aí Pedro disse, arrependam-se. E nesse momento se cumpriu o que Jesus disse. Quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia! Quem entendeu, dá um amém. Irmãos, o Evangelho é o poder de Deus. Pedro não ficou nessa fila. Tem alguém aqui, por favor, aceite Jesus. Por favor, Jesus. Você não quer aceitar Jesus? Tem alguém aqui, por favor, que quer aceitar Jesus? Aceite Jesus, Ele é tão bom. Não existe isso nas páginas do Novo Testamento. É distorção. Jesus não é produto barato que se ofereça. O que está faltando é a proclamação do Evangelho com poder e autoridade. Porque pastores estão negando a verdade no púlpito com medo de perder o rebanho. Mas prestarão contas por não pronunciar todo o conselho de Deus. Quando ouviram isso, ficaram aflitos. Em outras versões, perplexos, perturbados. Pare, por favor, nossos corações não aguentam mais. Todas as histórias de relatos de avivamento nesses 2000 anos, isso aqui se repete. Os pecadores procuram as igrejas, sem nem começar culto. Eles estão pedindo para se render a esse Jesus, porque ouviu uma voz, porque não está entendendo. Eles não conseguem passar perto de uma igreja, porque a atração do poder de Deus é tão forte, que eles chegam
dispostos, prontos, preparados para se render ao senhorio de Cristo. Mas aonde o Espírito está nestas igrejas? Que eles não podem passar por perto desses templos. É no auditório, nas quatro paredes, é no público que lá se reúne. São homens e mulheres cheias do poder de Deus. Os avivamentos atestam isso. Eles ficaram aflitos e aqui se cumpre. Quando ele vier, ele é quem vai convencer. Sabe o que nós fazemos hoje? Se não botarmos ar-condicionado, e tem mais que graduar o ar. Se tiver frio, por favor, suba, porque no outro domingo a pessoa não volta. É muito frio naquela igreja. Não, é muito quente naquela igreja. Isso dói no meu coração. E eu não fui levantado para pastorear igrejas desse jeito. Me recuso a negociar a palavra de Deus. Eu tenho orado, Deus, eu sou pastor de ovelhas e não de cabras, de homens tementes ao Senhor. A palavra não se negocia, porque o Deus da Bíblia é um Deus santo, santo e santo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O louvor pode subir. Distorções da igreja, 2000 anos do dia do Pentecoste. Distorções. Igreja não é lugar de títulos, nem de status. É lugar de adoração e da manifestação da glória e do poder de Deus. Quando ouviram isso, ficaram aflitos. E Pedro então continua, verso 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo. Vocês podem repetir comigo? E receberão. Emende no 39 agora. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, e para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Pedro está dizendo, pois a promessa é para vocês. Para vocês, aqui, 3.000, aquele povo lá. Para os seus filhos e para todos os que estão longe, no tempo e geograficamente, todos aqueles que daqui a 2000 anos estiverem residindo na Paraíba e estiverem frequentando a Igreja Evangélica Batista, é para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. A promessa é do Espírito Santo, para que você seja cheio dele. E existe uma diferença. Quando você ouve a voz do Evangelho, você recebe o Espírito Santo. Por isso vocês, todos nós, já temos o Espírito Santo. Quem diz amém? É muito precioso, irmão, ter o Espírito Santo. Os discípulos, antes do Pentecostes, já tinham o Espírito Santo. Jesus se aproxima depois que ressuscita e sopra sobre vocês, recebam. Já está selado, meu filho, é meu. Mas tem uma missão. Tem uma vida para ser vivida em vitória.
vocês não podem fazer sem algo especial que vocês vão receber. É um batismo de fogo, é um batismo de poder, é um batismo, é um enchimento do Espírito, que vocês vão ser movidos em outra força, em outra capacidade, a capacidade do próprio Deus. Por isso Jesus disse: obras maiores do que estas vocês farão. A promessa é para vocês. Que promessa? Verso 33, para não ter dúvida, do mesmo capítulo. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês veem e ouvem. Eu propositalmente não disse o tema da mensagem. Geralmente eu começo dizendo o tema. E vamos fazer isso. Amém. E vamos fazer isso agora. No término da mensagem, você vem aqui representando ela. E o tema dessa mensagem é: por que precisamos de um avivamento? Por que precisamos de um avivamento? Que o Espírito do Senhor traga essa resposta ao seu coração. É o coração dessa igreja. Eu coloquei algo aqui, somente para mim mesmo, mas eu compartilho. Porque como no vale de ossos secos da visão de Ezequiel, somente o Espírito Santo pode nos dar vida. Eu quero dizer que aquilo que você recebeu de Deus, a salvação em Jesus Cristo, ela é vida. E se por acaso não está se evidenciando isso, a igreja de hoje, seja no Brasil, porque em muitas partes do mundo ela está experimentando o avivamento. Nós estamos precisando que Deus dê continuidade àquilo que Ele começou aqui. Um avivamento traz vida, traz gozo, traz alegria. Numa igreja avivada, num lugar avivado, numa cidade que está experimentando o avivamento, as pessoas não vê a hora de irem para o culto. Os cultos, os dias que não tem culto, eles passam a ter culto. Eles são levados e movidos por um gozo e uma alegria em buscar o Senhor e de proclamar Jesus Cristo. E uma das coisas que nós vemos, e o irmão se levantou aí na hora própria, na hora apropriada, porque uma das coisas que nós vemos também no avivamento, já que eu estou falando de vida, são curas, milagres extraordinários. Porque esse foi o ministério de Jesus. E quando depois que isso acontece com os discípulos, Pedro é o primeiro a experimentar isso. Ele passa e tem um coxo, capítulo 3 de Atos, e o coxo lhe pede esmola, e ele diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Ele tinha o poder de Deus. Em nome de Jesus, o Nazareno, eu digo: levanta-te e anda. As manifestações do poder, de milagres e curas, são naturais. Diga comigo, natural. Não é uma coisa extraordinária. Extraordinário no avivamento é não ter esse natural. Para nós chamamos de extraordinário. Então a igreja, em algum momento da história, ela ficou se articulando como uma religião. Mas a essência é o Espírito Santo.
a sua necessidade é se trancar no quarto e começar a buscá-lo, desejá-lo, porque ele não está longe de nenhum daqueles que o invocam.